Fala galera, a pedido de alguns alunos e alguns colegas, eu vou refazer essa questão aqui da peça de artilharia que fizemos na última aula e ficou uma duvidazinha. Eu vou comentar agora com vocês. Vamos lá. Então, o que é que ele diz aqui? Uma peça de artilharia de massa 2 toneladas dispara uma bala de 8 kg. A velocidade do projétil no instante que abandona a peça é 250 metros por segundo. Calcule a velocidade de recuo da peça, desprezando-se as forças externas. Então, isso aqui vai ser a condição para que haja a conservação da quantidade de movimento, né? A gente tem aí que as forças externas ou são inexistentes ou a força resultante é nula, né? Então, despreze a ação das forças externas. Muito bem. Como é que a gente fez essa questão na última aula? Dizemos para calcular aqui que após a explosão, né, existe a conservação da quantidade de movimento. E eu fiz o seguinte. A gente tem aqui a bala de canhão. Vamos desenhar aqui a bala de canhão. Essa bala ela foi disparada aqui na horizontal. Supondo aqui na horizontal. Como vocês devem saber, né, toda vez que se atira, seja com revólver, com canhão, com artilharia antiaérea, existe um recuo. O pessoal chama até de coice também. Ó. Temos aí a velocidade de recuo da peça após o tiro e temos aqui a velocidade da bala, certo? Vou colocar aqui um eixozinho de referência. Opa. Colocar esse eixozinho de referência aqui. Dizer que ele é positivo crescente da esquerda para a direita. E aí você vai ter aqui, ó, eu vou batizar aqui, ó, velocidade do canhão. Peça de artilharia pode ser canhão, tá? E a velocidade da bala. A velocidade da bala é de 250 metros por segundo. Então, como é que a gente fez? A gente simplesmente colocou a igualdade entre os módulos, porque a velocidade é zero antes do tiro. E aí você vai ter a velocidade do canhão e a velocidade da bala, um apontando em sentido oposto ao outro, e os módulos das quantidades de movimento são iguais. Então, realmente a gente fez de maneira, de certa forma, rápida, né? Fiz lá a anotação vetorial, mas passei logo para dizer que... pulei logo dizendo que a quantidade de movimento da peça de artilharia do canhão era em módulo igual a quantidade de movimento da bala. E aí a gente obteve uma velocidade positiva, porque aí a gente está analisando só o módulo, né? V igual a 1 metro por segundo. A gente encontrou isso aqui. E aí os alunos perguntaram, professor, mas a velocidade não aponta no sentido oposto, por que ela deu positivo? Então, a gente vai fazer de outra maneira, onde, embora aqui ele não faz, ele calcula a velocidade, né? Ele não dá nenhum eixo e tal, então a resposta está correta, 1 metro por segundo. Você pode dizer que a velocidade é 1 metro por segundo em módulo, o valor absoluto dela. Mas vamos lá. Como é que a gente faz colocando um eixo de referência? Como é que a gente faz para encontrar essa velocidade negativa? Então, você vai seguir a mesma regra. Quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. Se a peça, juntamente com a bala, estavam paradas, obviamente, a velocidade é nula e, portanto, a quantidade de movimento antes, ó, massa do canhão mais massa da bala vezes a velocidade, que eu vou chamar de V antes, é igual a massa do canhão vezes a velocidade do canhão mais a massa da bala vezes a velocidade da bala. Só que aí o que a gente tem? Que a velocidade aqui é zero. Ó. Antes, a velocidade é zero. 0 vezes m mais m1 vai dar zero. E aí eu tenho que zero é igual a... Quem é a massa do canhão, minha gente? 2 toneladas, que vai dar 2.000 kg vezes V de C. A massa da bala é 8 kg e a velocidade da bala de 250 metros por segundo, né? Na hora que ele sai do canhão. Digamos que ela permanece aqui com velocidade constante. Não tem resistência do ar. Vejam que V de C aqui, ó, isso aqui vai dar 2.000 também. Isso aqui vai ser 2.000. E aí esse cara, quando vier para cá, vai vir negativo. 2.000 dividido por 2.000, por menos 2.000, vai dar menos 1 metro por segundo. Então, aí a gente obtém realmente o sinal negativo. Por quê? Quando a gente vai colocar aqui, eu esqueci de frisar isso aqui, né? Veja que a velocidade aqui é positiva. Se a velocidade está para a direita, a quantidade de movimento está para a direita, ela tem que ser atribuído um valor positivo. Se velocidade aponta para a esquerda,
quantidade de movimento também é para a esquerda, a gente atribui um valor negativo. Professor, e por que eu não coloquei um valor negativo? Justamente porque a tua variável aqui, ó, a tua incógnita da equação, ela vai já te dar essa resposta. A não ser que aparecesse um valor numérico, se, por exemplo, fosse o contrário, a bala do canhão andando para a esquerda, né, voando aqui para a esquerda, ou se ele, digamos, tivesse dado a velocidade do canhão e pedido a da bala, e a gente, como aponta para a esquerda, teríamos que colocar o valor negativo. Beleza? Então, aqui a gente tem o módulo, né? A gente encontrou rapidamente, dizendo que o módulo dessa quantidade de movimento, ó, tem um vetor aqui, vou até colocar uma outra cor, deixa eu ver aqui, escolhi uma cor rosa agora. Tem uma quantidade de movimento aqui desse canhão que aponta para a esquerda e da bala que aponta para a direita. Para que dê zero, veja que a quantidade de movimento antes era zero e a quantidade de movimento depois tem que ser zero também. Ou seja, para que esse vetor aqui seja em módulo igual a esse, eu posso fazer essa afirmação aqui que eu fiz na questão anterior. Certo? E aí você vai encontrar o módulo da velocidade. Só que agora, quando a gente coloca nessa notação, né, que é a notação com os sinais das velocidades, no caso aqui, quem me respondeu foi a própria equação, não precisei colocar o sinal negativo, aí você encontra mais detalhado. Realmente, como quando você coloca o eixo de referência, vai aparecer os sinais positivos e negativos nas variáveis que a gente escolher. Beleza? Então, um abraço a todos.